Olá, cursista! Nesse terceiro vídeo da segunda competência, nós vamos fazer o desenho de uma peça na prática. A peça que eu escolhi para trabalhar é essa peça daqui. É uma peça que vocês já viram alguma coisa já no caderno, então vocês já compreendem, nesse ponto já era para ter tirado todas as dúvidas com relação às regras da cavaleira, e agora a gente vai desenhar uma peça na prática. Essa peça daqui, ela se assemelha a uma figura cilíndrica. E isso é uma coisa muito importante de fazer quando a gente no desenho de uma peça. A gente se reportar a uma peça conhecida, que são 4 sólidos básicos: prisma, pirâmide, cone e cilindro. Então, se você tem uma peça que é da família, por exemplo, essa é da família dos cilindros. Então, já é algo que ajuda você na hora do traçado. Você já imaginar que eu vou ter que fazer partes semelhantes a um cilindro. Então, essa peça daqui foi um cilindro que foi seccionado várias vezes, né? Eu tenho um primeiro plano aqui, eu tenho um segundo plano aqui, em vermelho, esses planos com partes de circunferência, um quarto de circunferência, um quarto de circunferência e aqui meia circunferência, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o ortoedro que envolve essa peça, porque aí a gente tem condições de controlar a largura total, a altura total e a profundidade total da peça. Então, a gente vai desenhar primeiramente o ortoedro que envolve essa peça e vai colocar a peça dentro. Está pronto o nosso ortoedro envolvente. A minha peça vai estar localizada dentro desse ortoedro. Percebam que fica muito mais fácil localizar a largura total da peça, a profundidade total da peça e a altura total da peça. Minha peça está aí dentro. Agora a gente vai usar algumas técnicas que a gente aprendeu para o desenho de faces curvas. Eu vou desenhar a minha peça com face frontal, superior e de vocês a lateral direita, que está na minha esquerda, mas é a direita de vocês. É uma coisa importante de lembrar, a peça é inanimada, então toda a sua referência é a sua referência, é a sua, não é a lateral direita ou esquerda da peça, é a lateral da peça que fica na sua direita, na sua esquerda. Então aqui na face superior, eu vou começar a traçar as minhas diagonais para começar o desenho das curvas. Vou começar a desenhar da face superior, esqueci de dizer isso. Você pode começar de onde ficar mais fácil a sua compreensão. Nesse caso aqui, para mim, eu considerei que começar a desenhar da face superior seria mais fácil para desenhar. Então, aqui nessa região, eu vou desenhar essa face vermelha aqui. Para isso, eu vou utilizar esse quadrante. Essa aresta já corresponde a essa aresta. Essa aresta já corresponde a essa aresta. Já posso escurecê-las. Para determinar vocês viram no caderno que a circunferência
O arco de circunferência, dependendo da posição da perspectiva, ele vai aparecer como um arco de elipse. Nesse caso, esse arco de circunferência, quando desenhado, representado em 2 dimensões, vai se transformar num arco de elipse. Como determinar aonde vai passar esse arco? Ele tem início aqui e termina aqui. E aqui a gente vai utilizar aquela técnica que a gente aprendeu dos 8 pontos. Para isso eu vou precisar do raio real da peça, que está tanto aqui paralelo aos eixos da largura, como aqui paralelo ao eixo da profundidade. Eu vou pegar essa medida, 3 centímetros, e vou multiplicar por 0,3. Essa explicação de como funciona esse processo também está no caderno. Se tiver dúvida, volta lá e relê. E isso vai me dar o meu AB de 0,9 centímetros. E é esse AB que eu vou colocar aqui na aresta do meu ortoedro. Agora eu vou traçar uma paralela ao eixo da minha profundidade e o ponto de encontro dessa reta que eu tracei com a minha diagonal marca o ponto onde minha curva vai passar. Então ela tem início aqui, nesse ponto, passa nesse ponto e termina aqui. Na verdade, esse é o único traçado que a gente vai fazer à mão livre. Todos os outros traçados vão ser feitos com auxílio de instrumento. Agora eu vou desenhar essa segunda face aqui. Essa face amarela e depois essa face aqui. Na verdade, eu não estou pegando as medidas relativas dessa peça com o meu desenho, porque a peça não caberia se eu fosse desenhar em medidas reais. Então, eu estou tendo que dar uma redução de escala. Mas não confunda isso com o fator de deformação K, tá? Desenhei agora essa face amarela, que corresponde a essa, e essa outra face cinza, parte dela que corresponde a essa região aqui. Como a gente viu, para desenhar qualquer face em forma de circunferência, que na perspectiva aparece como elipse, dependendo da posição, a gente precisa desenhar o quadrilátero que envolve ela. Esse é o quadrilátero que envolve essa face aqui. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz para a face anterior. Coloquei a medida um pouco maior, não tem problema. Você vem na parte do exercício, ó, do papel, e apaga a medida que colocar errada, no caso. Ponto de encontro da minha diagonal com a minha reta que contém o meu AB, eu marco o ponto da elipse. E agora eu vou traçar a mão livre a elipse. Ela inicia aqui, passa por esse ponto e termina aqui.
Nesse momento eu já tenho as minhas duas faces superiores e agora eu vou começar a desenhar a parte inferior da peça. Vou repetir o mesmo procedimento de traçado de elipse aqui nessa parte embaixo. Tenho agora um ponto de tangência, ponto da curva, ponto de tangência, ponto da curva, ponto de tangência. E agora eu vou ligar todos esses pontos. Existem alguns momentos no desenho em que a gente precisa traçar as arestas que estão por trás para determinar partes que vêm para frente do desenho. Por exemplo, eu preciso agora dessa curva para poder desenhar a minha geratriz de limite de visibilidade. Então, eu tive que desenhar, mesmo não visualizando no final do desenho toda ela, eu tenho que desenhar ela. Agora é um ponto muito importante na hora de desenhar sólidos redondos. Eu tenho que fechar a minha superfície desenhando a geratriz de limite de visibilidade. Agora eu vou ensinar para vocês a transferência de pontos. Eu tenho que repetir essa curva aqui, que corresponde a essa face vermelha. Eu já tenho essa desenhada embaixo, vou desenhar essa parte agora de cima. E aí eu vou ensinar a transferir pontos. A gente já determinou a curva onde passa aqui embaixo, e eu vou simplesmente elevar esses pontos para as novas posições. Vou traçar retas de suporte no sentido da altura e vou marcar, no meu caso aqui, 2 centímetros em cada curva. Estão aí todas as linhas de construção da minha peça. Agora você pode pegar uma caneta mais escura ou o lápis mais escuro. E determinar as arestas visíveis, com o auxílio também dos instrumentos. Percebam que essa face aqui debaixo da peça é uma circunferência completa, mas ela não vai aparecer no desenho todo. Ela vai aparecer desse ponto da diagonal até esse outro ponto aqui. Você vai visualizar no desenho
meio quadrante, um quadrante, meio quadrante, por conta da posição da perspectiva. Eu agora escureci todas as arestas visíveis da minha peça. E todas as linhas que você precisou para fazer o seu traçado, elas ficam no desenho. Isso faz parte do desenho técnico. As linhas de construção, elas ficam para poder você, no caso o professor ou eu, acompanhar qual foi o seu raciocínio na hora de desenhar.